Muito bem, então vamos chamar aí o arquivo Excel. Eu já deixei aqui mais ou menos uma planilha organizada da seguinte maneira, para que a gente possa fazer a entrada dos nossos dados. Primeiro, os dados da barragem, então tem ali a densidade da barragem, a altura da barragem, coeficiente de inclinação, a largura da crista, a base ainda não foi calculada, mas nós vamos calcular a base da barragem, tá? Dados de óleo, a espessura do óleo, sabemos que é de 1 metro, né? A densidade de 0,8. Dados da água montante, espessura de 5 metros e densidade de 1 metro. Dados da água jusante, espessura de meio metro e densidade de 1 metro. E aqui nós vamos calcular, nessa primeira passagem, as forças. Peso total da barragem, força de montante causada pelos fluidos e força de jusante causada pelos fluidos, nesse caso especificamente a água. Veja que essa força, ela está aqui, ou pelo menos ela pede que a gente solte os resultados em tonelada força por metro. Por metro já estamos fazendo o cálculo. Lembra que o L vale 1? Significa que o cálculo ele é feito por metro de comprimento da barragem. Então é por isso que aparece aqui por metro. Só que o cálculo ele é feito em newtons. E aí depois de feito o cálculo em newtons é que nós vamos fazer a conversão para tonelada força. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos então acionar ou abrir o editor de algoritmo do Visual Basic. Como fazemos isso? Alt F11. É o atalho, tá? Então a gente clica lá em Alt F11 e ao clicar em Alt F11 nós vamos ter exatamente a entrada no editor do Visual Basic, certo? Então Alt F11. Entramos aí no editor do Visual Basic. De acordo com a nossa teoria, a gente vem aqui em inserir módulo. Então, mais uma vez, eu recomendo, pessoal, assistir aquelas 5 videoaulas iniciais da unidade 8 para entender o que a gente está fazendo aqui. Está lá tudo explicadinho com muito detalhe, certo? Bom, nós vamos iniciar, então, o nosso programa. E o programa é iniciado com a instrução sub, certo? Então, nós vamos chamar o programa, por exemplo, de barragem. A gente dá um nome para o programa, sub barragem, abre e fecha parênteses. Dou Enter, ele já cria a instrução end sub. Então, todo o programa ele tem que ficar entre a instrução sub e end sub. O que eu estou fazendo aqui é dando alguns enters só para jogar o end sub lá para baixo, para não ficar mexendo o saco aqui em cima, porque aqui nós vamos escrever um monte de coisa aqui, tá? Próximo passo é inserir um comentário. A gente usa um apóstrofo e eu crio essa moldurinha aqui só para ficar bonitinho o código, ficar mais agradável, certo? E aqui a gente escreve o que o programa faz. Essas linhas que aparecem então, em comentários, essas linhas verdes, que vem sempre depois do apóstrofo, como o próprio nome diz, comentário. O compilador VBA ele não lê essa linha, certo? Mas ele só serve para nos guiar, para dizer o que a gente está fazendo em determinado momento. E eu preciso saber o que esse programa faz. Hoje eu sei. Mas se a gente pegar ele daqui a um mês, a gente não vai saber. Se a gente abrir esse código aí daqui a um mês e falar assim, nossa, o que isso aqui está fazendo? O que esse programa calcula o quê? Vamos falar o que ele calcula, tá? Então vamos lá, programa que calcula as forças sobre uma barragem de concreto por gravidade. É o tipo de barragem de concreto, tá? Então dessa maneira, coloca aqui uma moldurinha só para ficar bonitinho, a gente mostra o que esse programa faz. Bom, o que nós vamos fazer agora é a operação de leitura de dados da planilha. Nós vamos ler os dados da nossa planilha. Os dados que são importantes para que a gente resolva o nosso problema. Por exemplo, entre eles, o tipo de barragem não é importante para a gente. Isso aqui é apenas para quem está lendo a planilha, mas o programa não quer nem saber o tipo de barragem, ele quer saber as equações que são usadas para fazer o cálculo, certo? E os dados que alimentam essas equações. São esses dados que nós temos a partir daqui, e as equações foram as que nós montamos aqui no nosso bloco de anotações, tá? Bom, então, dentre os dados de entrada, temos a densidade, por exemplo, do concreto, né, a altura do concreto. Então, vamos pegar todos esses dados, pessoal. Mas antes disso, eu vou dar uma renomeada aqui na planilha, ó, clicar com o botão direito aqui na aba, eu vou renomear, vou chamar de planilha 1. Eu acho melhor do que ficar usando esse nome planilha 1, planilha 2, que é o nome padrão que o Excel dá. Então, a gente só clica aqui com o botão direito na aba, pede para renomear. Eu vou chamar de planilha 1, certo?
Voltando aqui, ó, veja que ao mesmo tempo ficam abertos a planilha Excel e o editor VBA do Excel, que vai trabalhar com essa planilha. Então, a gente vem aqui, clica no editor VBA e eu vou dizer agora que vamos trabalhar com a planilha 1. Então, eu vou deixar a planilha 1, ó, Sheets 1. Estou ativando a planilha 1, certo? Significa que nós estamos ativando a planilha 1. Mais uma vez, pessoal, está tudo isso explicado na aula da unidade 8. Tudo isso está explicado lá, certo? Com muito mais detalhe do que eu estou fazendo aqui. Então, eu não estou explicando aqui com o nível de detalhamento que eu estou explicando lá. Aqui nós já estamos aplicando um conhecimento que, teoricamente, já deveria ter sido adquirido. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá certo? Então, o que estamos falando aqui? Que a planilha 1 é a planilha ativa, ou seja, nós vamos trabalhar com a planilha 1. E vou fazer a operação de leitura de dados. Por exemplo, a densidade do concreto, vamos chamar isso de DC, ele está em que célula? Na célula B3, certo? Nota que o valor da densidade do concreto está na célula B3. Então, nós vamos escrever assim, ó. DC é a densidade do concreto. Visual Basic ele não trabalha com delta, com letras tipo símbolo, né? Letras gregas, ele não trabalha assim não. Então, nós vamos chamar de DC. Ó, DC está na célula, é B3? Esqueci, agora é B3, né? B3, tá vendo? Nós vamos escrever assim, ó, que ele está na célula da terceira linha e da segunda coluna, porque a coluna B é a segunda coluna. Então, sempre quando colocamos a célula, primeiro vem a linha e depois vem a coluna. Linha 3, coluna 2. Certo? Então, a gente faz a leitura da densidade do concreto. Podemos até escrever aqui, ó, um comentário, densidade do concreto. Certo? Bom, seguindo a nossa leitura da planilha, nós temos a altura da barragem, que seria o H-bar, que está na célula B4. Vamos escrever isso em Visual Basic, então. H-bar está na célula B4, linha 4, coluna 2. Isso aqui é a altura total da barragem. Certo? Seguindo, vamos ver o que está embaixo lá. O coeficiente de inclinação. Né? Eu vou chamar esse coeficiente de inclinação de CI, por exemplo. Ele está na célula 5B5, portanto, na linha 5, na coluna 2. Certo? É o nosso coeficiente de inclinação. Então, daqui, vou chamar esse aí de CI. Ele está na célula linha 5, coluna 2. Esse é o coeficiente de inclinação. Jusante. Falo de jusante. Vamos lá, seguindo. A largura da crista. A largura da crista é o besão da nossa barragem, certo? É esse besão aqui da nossa barragem, a largura da crista, tá? A nossa largura da crista ela está na célula de baixo. Então, o besão ela está na célula linha 6, coluna 2. Largura da crista da barragem. Certo? Fizemos a leitura dos dados da barragem e vamos fazer agora a leitura dos dados do óleo e depois da água, tanto a montante quanto a jusante. A espessura de óleo, que a gente chamou de HO, ele está na célula linha 10, coluna B, na célula B10, portanto, linha 10, coluna 2, certo? Então, nós vamos chamar isso aqui de HO. HO, linha 10, coluna 2. Isso aqui é a espessura de óleo. Depois, a gente precisa da densidade do óleo, né? Que está na célula de baixo, céus, linha 11, coluna 2. Aqui é a densidade do óleo. Eu não posso usar DO. Por quê, pessoal? Porque DO, ele é um comando do Visual Basic, é o comando do, faça. Então, existem algumas palavras que são palavras próprias dele. Eu não posso, por exemplo, criar uma variável que chama sub. Né? Não posso, porque sub é uma instrução de abertura do programa. Eu também não posso criar uma variável chamada end, porque end é uma instrução do programa. E da mesma forma, eu não poderia criar uma variável chamada do, porque do é uma instrução, faça, do programa. Certo? Nós vamos aplicar essa instrução mais para frente, quando a gente
assistir o restante das videoaulas da unidade 8. Tá? Então, eu não posso chamar essa densidade do óleo de DO, vou chamar de DOL, então, densidade do óleo, DOL, certo? Isso aí eu vou poder, não tem problema, DOL, densidade do óleo. Seguindo, então, nas nossas leituras, vamos ver os dados da água montante. Ó. A espessura de água montante é o que a gente está chamando de HA, ele está na célula linha 14, coluna 2. Vamos lá. Voltando aqui. HA, célula 14, linha 2. Isso aqui é a espessura de água a montante. A densidade da água, DA, não lemos ainda, né? Está na célula 15, né? 15, 2. Densidade da água a montante. E a jusante, o que a gente vai precisar é basicamente dessa espessura aqui, porque a densidade é a mesma, né? Nós temos tanto a água, a montante e a jusante, com a mesma densidade. Então, se a gente ler essa célula aqui, que é a B15, a gente já vai trabalhar com a B19. Inclusive, a gente nem precisa colocar isso aqui. Eu vou até apagar esse dado, que nem é tão necessário, porque a densidade é a densidade da própria água, tá? E, então, a jusante, nós precisamos aqui do valor da célula B18, que é a espessura da água jusante, é o que nós chamamos de HJ no nosso problema lá, o HJ aqui, certo? Tem dúvida até aqui, gente? Alguém já chegou a usar o VBA? Alguma vez? 18.2. Alguém programa já em alguma linguagem aí? Hein? Eu fiz programação em... Pelo amor de Deus, fala aí um pouquinho. Pode dizer. Já fiz programação em C. Aí você sabe programar. Sim. Então, se você sabe programar em C, isso aqui vai ser beleza, né, para você, porque o seu é uma linguagem muito mais complicada que o Visual Basic, né? O Visual Basic é uma linguagem mais amigável, né? Então, eu creio que você não vai ter muito problema aí, não, tá? Mas, assim, sempre a linguagem que eu recomendo, particularmente eu recomendo para iniciantes, para quem quer começar a aprender a programar, eu recomendo usar o Visual Basic, porque ele é muito mais simples do que o C, por exemplo. E esse Visual Basic que a gente está trabalhando aqui, dentro do Excel, ele fica melhor ainda, ele é melhor do que o Visual Basic puro, porque ele é aplicado a algo que a gente já mexe, que é o Excel. Então, você trabalha com planilha, você lê planilha, você usa os gráficos de planilha, fica muito mais prático a aplicação do VBA. Inclusive, eu acho mais prático do que o próprio C, né? Porque você tem essa possibilidade de trabalhar ali diretamente com planilhas. É lógico que para para problemas muito mais robustos, com laços iterativos muito longos, aí o C vai dar resposta melhor. Mas para a maioria dos problemas, pessoal, da vida prática de vocês na engenharia, isso aqui resolve tudo, sem problemas. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês o seguinte: quem tiver interesse em aprender, faça esses exercícios que a gente está usando, mesmo os exercícios que nós resolvemos na mão, tentem fazer a aplicação em VBA, porque com isso aqui vocês podem resolver problemas de qualquer tipo, de estrutura, de construção, de orçamento, vocês conseguem resolver vários tipos de problema, e ainda é pouca gente que sabe mexer com isso, então você vai ganhar ali um diferencial no mercado se você aprender a trabalhar aqui no VBA, certo? Bom, feito isso, pessoal, eu acho que nós já fizemos todas as leituras importantes que a gente tinha que fazer, né? Então, todas as leituras de variáveis são importantes aqui. E vamos passar para a primeira parte de cálculo, que é a parte do cálculo daquele ângulo de inclinação, do valor de Bzinho, de A. Vamos fazer aqueles cálculos iniciais, tá? Então, eu vou criar aqui um novo bloco, ó, de cálculos iniciais. Cálculos iniciais. Entre os cálculos iniciais, a gente calcula, por exemplo, o ângulo alfa. Vou chamar de alfa aqui, né? De acordo com as fórmulas com a fórmula que nós deduzimos, ó, o ângulo alfa é o arco cuja tangente é 1 dividido por 0,8. Só que 0,8 é o coeficiente de inclinação, certo? Então, nós vamos escrever em VBA assim, ó. O alfa é igual ao arco tangente, é a função ATN do VBA. É o arco tangente de 1 dividido por CI.
Então, a gente calcula dessa maneira o ângulo alfa, mas vamos lembrar que, assim como o Excel trabalha em radianos, o Visual Basic também trabalha em radianos. Esse ângulo não vai sair aí em graus, ele vai sair em radianos, certo? A gente pode calcular o valor do azinho, que é aquela distância inclinada lá no talor de jusante, ó, esse valor de azinho aqui, ó, com essa forma, tá? Então, vamos colocar lá, o azinho, ele vai ser igual a HJ, que já é conhecido, né? Nós acabamos de ler o valor de HJ lá em cima, tá vendo? Acabamos de ler, dividido pelo seno. O seno é SIN, viu? Vem no inglês. O Visual Basic sempre trabalha em inglês, então não é SEN, é SIN, seno de alfa. E sempre também trabalhando com ângulos em radianos, tá? Podemos também calcular o valor do Bzinho, né? Aquele Bzinho, só que se eu chamar aqui tem um problema, se eu chamar o B de Bzinho, o Bzinho é essa largura da base aqui da barragem, esse pedaço aqui da parte triangular da barragem, tá? Se eu chamar isso aqui de Bzinho, o Visual Basic vai confundir com Bzão, porque para o Visual Basic, letra maiúscula e minúscula não tem diferença, certo? E nós já chamamos lá o Bzão de largura superior, largura da crista da barragem, né? Então, esse Bzinho nós não podemos chamá-lo de B, porque senão ele vai confundir, ele vai achar que é o B anterior. Então, eu vou chamar ele de BB, né? B pequeno, BB. E isso aí vai ser igual à altura da barragem, a altura da barragem já é conhecida, certo? A altura da barragem já é conhecida, dividido aí pela tangente do ângulo alfa. A tangente, eu não lembro se é tan ou se é tangente, TAN, né? Da tangente do ângulo alfa. Se a gente não lembrasse, eu colocaria seno de alfa sobre o cosseno de alfa, né? Mas aí temos o valor da tangente do ângulo alfa, temos calculado o valor de BB. E finalmente vamos calcular a base total da barragem. A base total da barragem, vamos voltar lá para o nosso desenho, que é a largura na fundação da barragem, tá? Então, feito isso, sabemos que a base é igual ao B mais o valor de BB. Então, dessa maneira, fizemos aí os cálculos preliminares, os cálculos iniciais que eram necessários para a gente resolver o problema. E eu posso até já pedir para fornecer para nós a base da barragem. Qual é a largura da base da barragem aqui? Vamos fazer isso, vamos soltar o dado de base que acabamos de calcular na última linha que escrevemos. Esse dado de base ele terá que ser solto na célula B7. Está vendo? Ele terá que ser solto na célula B7, portanto, na linha 7, na coluna 2. Vamos lá. Então, nós vamos escrever assim, ó, a célula de linha 7 e coluna 2 terá que receber o valor chamado base. Dessa maneira, a gente está fazendo a saída do resultado da base, né? O cálculo da base, fazendo a saída de resultados, certo? É sempre bom salvar o programa, tá, pessoal? Sempre bom salvar o programa. Quando a gente salva aqui no editor do VBA, a gente automaticamente também está salvando o programa Excel. Mas a primeira vez que o programa Excel é salvo, a gente tem que tomar cuidado e vir aqui, ó, arquivo, salvar como, né? E vamos colocar aqui, por exemplo, uma pasta de exercício, uma pasta qualquer. E aí vocês têm que vir aqui, ó. Salvar como pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Sempre dessa forma, para que ele consiga executar o VBA, a macro, que é um programa, né? Porque se você não salvar assim, salvar normalmente na planilha, ele salva como uma pasta de trabalho do Excel. Simplesmente uma pasta de trabalho do Excel, simples, né? Então, você tem que vir aqui e salvar sempre como pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Basta fazer isso uma vez, o meu que já está salvo, eu vou cancelar, tá? Mas basta fazer isso uma única vez. Feito isso a primeira vez, ele já vai reconhecer que tem uma macro ali, que essa planilha Excel ela trabalha junto com uma macro, tá? Bom, feito isso, pessoal, nós já temos condições de rodar esse primeiro resultado, que é o resultado da base. Antes disso, é sempre bom fazer a compilação do nosso projeto VBA. Então, a gente vai lá em depurar, compilar. Se não tiver erro grosseiro nenhum, erro de sintaxe, não vai acusar nada aqui, certo? Então, não acusou nada. E aí, eu venho aqui e clico nessa setinha verde, ó, que é a seta de executar a nossa subrotina. Clico aqui.
Aqui não apareceu nada, mas vamos ver o que apareceu lá no Excel. 6,6 metros é a base da barragem, tá? Então, a base da barragem foi calculada. Veja que aqui não tinha nada nessa coluna. Eu vou até apagar de novo, ó. Vou apagar de novo, tá vendo? E vamos lá no nosso código VBA e vamos rodar de novo. Vou rodar aqui. Aí a gente volta no Excel, aparece lá o resultado a base da barragem. Essa base tem 6,6 metros de largura. Dúvida aqui, gente? Bom, na sequência, nós vamos fazer o cálculo das forças, né? Então, vamos fazer o cálculo aqui, ó, das forças sobre a barragem, tá? Então, vamos fazer o cálculo aqui das forças. E aí, vamos calcular F1, F2, F3 e assim por diante, tá? Então, primeiro, antes de calcular as forças, vamos calcular as pressões, para ficar bem organizadinho o código. Pressões. Vamos calcular as pressões causadas aí pelos fluidos sobre a barragem, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a pressão PA. Essa pressão PA, conforme a gente viu, ela é igual à densidade do óleo vezes 1000, vezes a aceleração da gravidade. Eu vou chamar aqui de G, mas daqui a pouco a gente vai escrever lá, vezes H0. Opa, G vezes H0, tá? Vou escrever assim. Então, é a forma que nós anotamos aqui, ó. Forma do valor de PA. PA, tá vendo? É isso aqui, ó. É isso aqui que nós colocamos lá. Aqui eu vou chamar a atenção de uma coisa. Eu coloquei G. G é o 9,81 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração da gravidade. Nós sabemos, mas o VBA não sabe. Aonde que ele vai saber que G vale 9,81 se a gente não avisar para ele primeiro? Certo? Então, primeiro eu tenho que dizer aqui que o G tem um valor. G é igual a 9,81. Para lembrar, eu posso até deixar para nós aqui a unidade dele, metros por segundo ao quadrado. Senão, o que aconteceria? Se eu não colocasse o valor de G, ele considera que o G é zero. E aí a pressão vai dar sempre zero. Tá? Então, dessa maneira, nós conseguimos calcular a pressão PA. Vamos calcular aí a pressão PB. A pressão PB. Pressão PB é igual à pressão PA, conforme a fórmula que nós escrevemos, certo? Mais a densidade da água, vezes 1000, vezes G, vezes a altura da espessura de água, a camada de água, HA. Vamos calcular também o valor de PC. PC é igual à densidade da água, vezes 1000, vezes G, vezes a espessura a jusante da barragem, a altura de água a jusante da barragem, HJ. Certo? Dessa maneira, nós calculamos, então, as pressões em todos aqueles pontos, A, B, C. Não calculamos no ponto O, porque a pressão lá é zero, não interessa para a gente. Mas nos pontos onde essa pressão é diferente de zero, nós calculamos, naqueles pontos-chave, né, que fazem transição entre diferentes traçados do nosso prisma de pressão. Aí sim, calculadas as pressões, nós temos condições de calcular as forças. Agora sim, nós vamos calcular as forças. Vamos lá. Nesse cálculo, primeiro vem a força F1. F1, conforme nós deduzimos lá, vale PA vezes HO dividido por 2 vezes 1. Eu coloquei aqui o 1 só para a gente lembrar daquele 1 metro de largura da barragem. Então, só para a gente voltar como nós escrevemos, eu vou escrever isso aqui que a gente tem aqui. Ó. PA, HO vezes 2 dividido por 2 vezes 1. Então, nós vamos escrever todas as forças que foram deduzidas. Por isso que nós resolvemos o problema aqui de forma literal, para que a gente pudesse introduzir essas fórmulas no nosso código VBA. Tá? F2 ela é igual a PA vezes HA vezes 1. F3 é igual a PB menos PA vezes HA dividido por 2 vezes 1. F4 ela é igual a PC vezes Azinho dividido por 2 vezes 1. Lembrando que o Azinho já foi calculado aqui em cima. Tá vendo aqui nessa linha? O Azinho foi calculado aqui. Ó. Então, nós colocamos esse Azinho aqui, já é um valor conhecido pelo Visual Basic. Podemos também calcular os pesos, que nós estamos chamando de P1 e P2. Ó. O peso da barragem 1 é a densidade do concreto, é o DC, né? Chamamos de DC, vezes 1000, vezes o G, aceleração da gravidade, vezes o Vzão, a largura da crista da barragem, vezes a altura da barragem, tudo isso ainda vezes 1. E, finalmente, o valor de P2,
que é a densidade do concreto vezes 1000, vezes G, vezes o Bzinho, é o nosso BB, vezes a altura da barragem, dividido por 2, vezes 1. Certo? Calculamos, então, as forças e temos condições de resolver a primeira parte do nosso problema, que é dar a resposta. Quanto vale o peso da barragem? Peso total da barragem. Quanto vale a força a montante? E quanto vale a força a jusante? É isso que nós vamos fazer aqui com a operação final dessa primeira etapa, que é a saída dos resultados das forças. Certo, pessoal? Então vamos lá. Veja que a primeira força da nossa planilha, a primeira força que ela pede é o peso da barragem. E ele pede para a gente soltar esse resultado na linha 1, na coluna E. Então a célula E1. A coluna E é a coluna 1, 2, 3, 4, 5. Então nós vamos ter que soltar nas células 1, 5. Linha 1, coluna 5. Tá? Então, as células linha 1, coluna 5. Ela vai ser igual a quê, pessoal? Ao peso da barragem. O peso da barragem é P1 mais P2? Não é? São as duas forças que nós dividimos ali, a parte retangular mais a parte triangular, P1 mais P2. Esse é o peso da barragem. Só que, se a gente soltar assim, nós vamos soltar em que unidade lá, pessoal? Isso vai sair em que unidade lá? Newton. E lá está pedindo Newton? Está pedindo em tonelada-força, certo? Então, de Newton para tonelada-força, nós vamos dividir por 9.810. Já fizemos isso várias vezes em exercícios anteriores, certo? Então, aqui nós estamos fazendo a conversão de Newton para tonelada-força. Já é tonelada-força por metro, porque nós usamos 1 metro de comprimento da barragem. Esse 1 aqui multiplicando é para não deixar a gente esquecer isso, tá? Bom, vamos ver então o segundo resultado que ele pede para a gente soltar. A força de montante, a força a montante da barragem. A força montante da barragem é causada pelas forças F1, F2, F3. E devemos soltar isso na segunda linha. Linha 2, coluna 5. Isso aqui é igual a F1 mais F2 mais F3. Tudo isso dividido por 9.810. Estamos fazendo a conversão de newtons para tonelada-força. Finalmente, na linha de baixo, ou seja, na linha 3, porém na coluna 5, na mesma coluna, nós vamos soltar o valor de F4, que é a força ajusante, só que dividindo por 9.810 para fazer a conversão de newtons para tonelada-força. Bom, dessa maneira, tudo que nós escrevemos, todo esse conjunto de fórmulas que nós escrevemos aqui, foi codificado em Visual Basic, de forma que o nosso programa vai conseguir fazer esse cálculo, certo? Então vamos lá, o Visual Basic. Sempre que a gente termina um código, a gente tem que verificar se o end-sub está lá, né? Sem problema, o end-sub está lá, senão ia dar problema. Vou deixar ele longe, porque na próxima aula nós vamos continuar escrevendo mais alguma coisa aqui para fazer o cálculo do centro de pressão, tá? Mas, sempre que a gente termina uma parte, é muito importante a gente salvar o que a gente fez, né? Então, a gente vem aqui, salva, porque se por acaso der um pau, aquele pau assim, ficar em laço sem fim, o programa fica rodando, aí você vai ter que fechar na bruta, muitas das vezes você tem que desligar o computador, e se você não salvar, você perdeu tudo que você escreveu, daquilo que você fez depois do último salvamento, né? Então, é sempre bom salvar, não se esqueçam de salvar aqui depois que terminar. Feito isso, vamos lá de novo, depurar, compilar, não aconteceu nada, significa que não erramos nada de forma grosseira, né? Não houve nenhum erro de sintaxe grosseira, e vamos pedir para executar. Clicamos aqui, executamos, minimizamos e vamos ver lá os valores das forças. Temos então, nesse caso, uma barragem de 66,5 toneladas-força, a força de montante é de quase 17 toneladas-força e a força de jusante pequenininha, 0,16 toneladas-força. Tudo isso calculado a partir desse procedimento que é a construção de um código computacional. Certo, pessoal? Então, é uma maneira diferente de resolver problemas. Vamos tentar explorar isso sempre que for possível. Ficou alguma dúvida aqui?
Tudo bem. Vou pedir então para vocês revisarem. Quem não assistiu às aulas da unidade 8, assistam aquelas aulas, aproveitem esses dias aí para assistir aquelas aulas da unidade 8 e tentar refazer esse exercício. Esse exercício é um exercício muito simples, pessoal, tá? Se a gente fizesse na mão, provavelmente a gente gastaria até menos tempo do que isso que a gente gastou fazendo em VBA, mas nem sempre os problemas que vocês vão se deparar vão ser problemas simples. Às vezes nós vamos pegar problemas bem mais complicados, bem mais complexos, com cálculos, uma quantidade de cálculo muito maior, às vezes cálculos iterativos, porque aqui não fizemos nenhum cálculo iterativo ainda, certo? Mas na engenharia vocês vão se defrontar com problemas cuja solução terá que ser numérica, portanto, demandará cálculos repetitivos, iterativos. E aí, saber programar isso é uma boa alternativa, tá? Nós vamos encerrar então aqui a aula de hoje. Eu vou pedir para que vocês ainda não saiam da sala para eu salvar a lista de participantes, tá?